Oiê, boa noite, tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu tô muito ansiosa, eu tava super empolgada por esse dia, porque pra vocês terem uma ideia, eu tô trabalhando nesse projeto com muito cuidado e muito carinho desde o final de agosto. Então, nem acredito que esse momento finalmente chegou, que isso aqui tá finalmente saindo do papel. Tô muito feliz e eu queria já começar dando um aviso super importante. Essa aula, essa masterclass, ela foi gravada. Ela tá rodando em modo estreia aqui no YouTube, mas ela já foi gravada, então eu não tô dando aula 100% ao vivo, mas eu tô junto com vocês aqui nos comentários em tempo real pra gente conversar e interagir. Então, se quiserem falar alguma coisa comigo, falem lá nos comentários que eu vou estar por ali. Enquanto a gente espera um pouquinho o pessoal entrar, queria conversar com vocês, me contem, empreendedoras e empreendedores, porque eu sei que hoje a gente tem homens aqui junto também. Em que área que vocês atuam? Eu tô muito curiosa, porque eu não sei se todos sabem, mas como contadora eu atendo somente prestadores de serviços e infoprodutores. Mas essa aula aqui, todo esse conteúdo que eu tô trazendo hoje pra vocês, ele foi pensado pra quem for de qualquer área. Vocês conseguem aplicar ele em qualquer área. Então, se tu é do comércio, se tu é do serviço, se tu tem infoprodutos, se tu tem tudo, tu consegue aplicar isso no teu negócio. E recapitulando, gente, essa aula aqui, esse momento é pra gente conversar, pra eu ensinar pra vocês como lidar com as finanças do negócio de vocês. Então eu vim aqui trazer pra vocês quais são, o que é básico, o que é essencial pra vocês terem uma boa organização financeira no negócio, na empresa de vocês. E, gente, eu sei o que vocês estão pensando, tá? Eu já sei, a gente já conversou no direct, vocês já mandaram em caixinha. Eu sei que vocês já estão cansadas de só trabalhar, 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 não ver o dinheiro entrando na conta. O dinheiro que tá lá na conta não é proporcional ao esforço e ao trabalho de vocês. Vocês sentem que ele não tá entrando e que talvez até... E se a minha empresa lá não dá lucro? E se eu tô trabalhando pra uma empresa que não dá lucro? E sabe o que isso significa? Que provavelmente te falta organização com as finanças do teu negócio. Isso pode comprometer totalmente a saúde financeira da tua empresa e, dependendo do caso, quem sabe até a continuidade dela, a existência do teu negócio no futuro. Porque dessa forma, como é que ele vai ser sustentável lá no longo prazo? Então hoje, quando a gente chegar lá no final da aula, tu vai sair daqui sabendo como separar as finanças do teu negócio das tuas finanças pessoais, como ter uma boa organização financeira para tua empresa, quais são os pilares principais para fazer uma definição de um prolabore super realista, o que é e como funciona o fluxo de caixa da tua empresa. E se tu chegar até lá junto comigo, eu ainda vou te dar, no final dessa aula, um presente que vai ter uma senha, mas vai ser só lá no final, então tu vai ter que esperar a aula terminar e eu vou te entregar isso, vou te revelar qual é a senha e qual é esse presente, tá? Não sai daqui que eu te garanto que vai valer muito a pena. E agora eu vou te mostrar por que tu pode confiar em mim pra te ensinar tudo isso que eu tô te prometendo. Tudo isso é fruto da experiência que eu já adquiri ao longo desses mais de 5 anos que eu trabalho no escritório da minha família junto com meu pai. Então eu sou contadora formada, eu tô completando agora no final desse ano um MBA de Educação Financeira. Também tô fazendo uma pós-graduação na área de contabilidade, gestão fiscal e finanças. Eu já atendi e também atendo, né, lá no escritório, centenas de empresas, centenas de empreendedoras. Trabalho com MEIs, com profissionais liberais autônomas e com outros tipos de empresas também. E aí, gente, apesar do meu pai ter me ensinado tudo que eu precisava saber pra fazer uma boa administração numa empresa, pra administrar lá o nosso escritório, pra fazer uma gestão financeira, quando eu cheguei lá na Meyercom, que é o meu escritório de contabilidade, quando eu comecei a trabalhar lá, esse lado financeiro ele já estava todo estruturado, já estava 100% pronto. Então, teoricamente, era muito mais fácil para mim já estar trabalhando numa empresa com tudo isso estruturado. Mas aí, esse ano, eu decidi abrir um novo CNPJ. Eu comecei a empreender em uma outra empresa, uma nova empresa minha, que não tem relação com o escritório, para desenvolver todas essas atividades que eu tô fazendo no digital. Então eu precisei estruturar todo o lado de gestão financeira do zero nesse CNPJ novo. Precisei fazer tudo isso do começo, porque nada disso existia. Então eu apliquei todo esse conhecimento, toda essa bagagem que eu tinha do atendimento dos meus clientes, toda essa bagagem que meu pai me passou e comecei a fazer toda essa estruturação do nada. E aí eu me vi muito no lugar das minhas clientes. Comecei a aplicar tudo que eu sabia. E, gente, eu juro por Deus, nunca foi tão fácil organizar o lado financeiro de uma empresa. Nunca foi tão simples, tão descomplicado. Inclusive, fiquei morrendo de orgulho de mim, porque foi muito mais prático do que eu imaginava que seria. Porque realmente começou do zero, eu não tinha expectativa, eu não sabia como é que isso ia acontecer. As coisas foram acontecendo e, meu Deus do céu, eu fiquei muito orgulhosa porque eu apliquei todo esse conhecimento, toda a metodologia que eu desenvolvi ao longo do tempo e funcionou muito bem. E agora deixa eu te explicar tudo aquilo que vai melhorar no teu negócio a partir do conhecimento que eu vou te passar nessa aula de hoje, que veio da minha experiência desses últimos anos em campo. Quem me acompanha sabe que eu explico tudo, eu não guardo conteúdo, eu compartilho tudo que eu sei. E esse conteúdo dessa aula, ele é profundo no nível que eu nunca explorei ainda no meu Instagram, nunca explorei nas minhas redes sociais.
Então, realmente tem muita coisa aqui que eu sei que vai ajudar vocês. Fica aqui até o final e olha só tudo que tu vai aprender que tu vai sair sabendo daqui hoje. Tu vai conseguir separar as finanças da tua empresa das tuas finanças pessoais. Então vai acabar o tempo de ter tudo misturado em uma conta só e de não saber o que é da tua empresa e o que é teu da vida pessoal. Tu vai aprender a avaliar e a definir um prolabore realista. Então vai acabar o tempo de tu chegar lá no fim do mês, esperar pra ver se vai sobrar alguma coisa depois de pagar todas as contas lá da tua empresa, pra daí poder retirar um valor que tu não sabe qual vai ser pra tua pessoa física. Então tu vai ter esse valor definido de prolabore, tu vai aprender a fazer essa definição e vai acabar essa montanha russa financeira que tu vive, onde tem um mês que a tua empresa fatura muito mais e tu consegue aproveitar muito mais e tirar mais dinheiro pra pessoa física, ou tem um mês que o faturamento é muito abaixo do que o esperado e tu às vezes não sabe como é que tu vai pagar as tuas contas quando chegar lá no mês que vem. Então, essa montanha russa de altos e baixos, esses tempos de não saber, não ter previsibilidade nenhuma, isso também vai acabar. No final, tu também vai saber o que é fluxo de caixa, tu vai entender como é que funciona o fluxo de caixa da tua empresa, o que ele é, por que ele é tão importante e como que se faz um fluxo de caixa bem feito. E outra certeza que eu tenho é que tu vai sair daqui não sendo só mais uma empreendedora, mas tu vai ser um pouco mais empresária também. Porque eu não sei se tu sabe, mas esses dois termos, empreendedora e empresária, eles têm significados diferentes. A empreendedora é aquela que tem uma ideia inovadora, que executa, que tira essa ideia do papel, que vai atrás, que trabalha mais no lado operacional. Ela faz as coisas acontecerem e vai viabilizando do jeito que dá. Então ela vai fazendo do jeito que ela consegue. Já a empresária, ela é diferente, ela já tem todo um domínio da gestão do negócio. Ela já pensa mais de uma forma estratégica, com planejamento, com organização. Ela tem um domínio muito maior das finanças, um domínio muito maior da gestão financeira do negócio. E é aqui que eu quero te colocar. Eu quero te tirar de ser só uma empreendedora e eu quero que tu te transforme em uma empreendedora empresária. Então eu tenho certeza que se tu ficar até o final, tu vai sair daqui assim. Eu quero que a tua empresa cresça, mas ela cresça de uma forma organizada, planejada, muito bem feita, bem estruturada. Tá? Então eu quero te deixar lá no ponto da empresária. E eu tenho certeza que essa aula vai contribuir na tua jornada para isso. E, gente, além disso, eu quero já dar um spoiler para vocês. Quando a gente chegar lá no final da aula, eu vou dar uma oportunidade também para quem quer se aprofundar nesse caminho, para quem tá... E, gente, além disso, eu quero dar um spoiler já agora para vocês. Quando a gente chegar lá no final da aula, eu vou dar uma oportunidade para vocês, uma oportunidade para quem quer se aprofundar mais nesse caminho, para quem quer avançar nessa jornada, para quem quer estar mais perto de mim. Então fica aqui até o final. Que é quando eu vou revelar tudo. E agora vem comigo que eu vou te mostrar como tudo isso pode ser aplicado por qualquer empreendedora. E, gente, vamos agora ao que interessa, né? Vou te ensinar o que é básico e essencial para ter uma boa organização financeira no teu negócio. E antes eu preciso te mostrar só como é que tudo isso surgiu, porque caso tu não saiba, talvez tu não consiga entender todo o poder desse conhecimento e não consiga aplicar isso na tua empresa de forma correta. Quando eu tava no colégio, eu era uma aluna muito mediana. Tá? Eu não gostava de matemática, inclusive eu tinha muita dificuldade com matemática e eu não sabia, quando eu tava lá no terceiro ano, eu tive que decidir qual faculdade que eu ia fazer, eu não sabia muito bem pra que área que eu queria ir e o que eu queria fazer da minha vida. Eu sabia, uma certeza que eu tinha muito forte é que eu não queria ser contadora. Eu tinha certeza que eu não queria ser contadora, eu não gostava de contabilidade. Meu pai era contador e eu dizia, eu nunca vou trabalhar com ele, nunca vou trabalhar no escritório, eu não quero isso pra mim, eu não sou boa nisso. Mas a vida dá voltas, né? Como vocês podem perceber. E aí eu terminei o colégio e entrei na faculdade de publicidade e ao mesmo tempo eu também fiz administração. Eu não me identifiquei com nenhum dos dois cursos. E a publicidade, lá no final do segundo semestre, lá no final daquele primeiro ano de faculdade, eu decidi sair, porque não tinha nada a ver comigo e fiquei só na administração. Conversando com casa, com a minha família, com os meus pais, eu decidi dar uma chance pro escritório e tentar trabalhar lá, fazer uma experiência, porque vai que eu gostasse. E aí, no segundo ano da faculdade de administração, eu comecei a fazer um estágio lá na Meyercom pra ver como é que eu ia me sentir, pra ver se eu ia gostar ou não. E aí, a partir de então, comecei a ter também uma cadeira de contabilidade na faculdade. Eu me identifiquei bastante com a área, eu gostei bastante daquilo ali e eu decidi dar uma chance. E dar uma chance pra eu aprender, pra ver se eu ia gostar, pra ver se eu ia me identificar, se eu ia ser boa ou não. E no final eu amei, eu me encantei, e no final daquele ano eu decidi que eu ia mudar de curso e troquei então finalmente pra contábeis. E uma das coisas que me impediu de pensar de que talvez eu pudesse ser boa é porque no colégio lá atrás eu era péssima aluna, eu era péssima em matemática, eu tinha muita dificuldade para aprender tudo isso, e eu achava que eu dependia desse conhecimento
pra conseguir ser contadora, pra conseguir atuar na contabilidade. E não é bem assim. Eu descobri que se a gente quer e se a gente tem vontade, a gente vai atrás, a gente consegue. Então eu tenho certeza que se eu conseguir e eu tô aqui hoje, vocês também conseguem. E todo esse conhecimento que eu vou passar hoje pra vocês, vocês conseguem e devem aplicar na empresa de vocês. E, gente, eu queria lembrar só mais uma vez, pra quem entrou um pouquinho depois, lá do começo, que essa aula, ela tá rodando em modo estreia, ela foi gravada, então isso significa que eu não estou aqui ao vivo com vocês. Eu não tô dando essa aula ao vivo, mas eu tô 100% presente lá nos comentários, tá? E agora, gente, contextualizando inicialmente, tá? Pra que ninguém fique perdido lá no meio da aula, toda vez que eu falar PF, eu tô querendo falar pessoa física, e toda vez que eu falar PJ, eu estou querendo falar pessoa jurídica. Então só uma contextualização inicial, porque eu não quero que ninguém fique perdido lá adiante, lá mais pro meio da aula, e entendam tudo que eu tô falando. Quando eu falar PJ, eu tô me referindo a pessoa jurídica, e quando eu falar PF, eu estou me referindo a pessoa física. Então PJ, pessoa jurídica, significa a empresa, PF, pessoa física, o sócio. E aqui começando realmente, literalmente pelo começo. O que é básico? O que é essencial, indispensável para ter uma boa organização financeira na tua empresa? Gente, inicialmente, a primeira coisa, o primeiro ponto de partida de tudo, ter contas separadas, tá? Caso tu tenha um MEI, a lei não te obriga a ter uma conta separada para tua empresa. Mas eu recomendo assim, ó, se tu quer fazer uma boa gestão financeira do teu negócio, a partir do momento que tu abre o teu CNPJ, que tu abre o teu MEI, tu abre também uma conta em um banco que tenha uma conta de pessoa jurídica, uma conta PJ. Se desde o comecinho da tua empresa, desde aquele momento inicial, onde ela ainda é pequenininha, tu souber administrar muito bem ela, vai ficar muito mais fácil quando a tua empresa crescer. Então vai ficar muito mais fácil quando ela tiver um faturamento muito mais alto do que o faturamento que ela tem hoje. Tu não vai conseguir administrar e cuidar de uma empresa que fatura todos os meses múltiplos 5, 6, 7 dígitos, se tu não souber administrar ela com um faturamento muito inferior a isso, se tu não souber administrar os 2 primeiros dígitos, os 3 primeiros dígitos, os 4 primeiros dígitos, tu não vai conseguir fazer uma boa organização de um volume muito maior de dinheiro se com um volume menor tu já ficar perdida. Então, por experiência, eu te afirmo, se tu não souber lidar com, por exemplo, 3 mil reais, tu não vai saber lidar de forma alguma com 100 mil reais. Vai ser muito mais difícil pra ti. Então foca primeiro em saber lidar com 3 mil do que em querer ter um super ultra mega crescimento da tua empresa, chegar no 100 mil e não saber o que fazer com esse dinheiro, ficar completamente perdida. Vai ser muito mais difícil de tu aprender a lidar com valores maiores do que se tu já souber lidar com valores menores. Eu afirmo pra vocês, assim ó, certeza, essa é a melhor fase pra tu aprender a lidar com o dinheiro da tua empresa. Esse momento inicial, esse momento de abertura, esse momento que a gente tá começando a empreender, é o melhor momento pra aprender tudo isso. E, gente, os bancos que eu mais gosto de trabalhar, tá? No caso do MEI, no caso desse tipo de empresa, são os bancos digitais. E aí, nesse caso, os meus 2 preferidos, os meus 2 queridinhos, são o Nubank e o Banco Inter, tá? Qualquer um dos dois, não tem um melhor ou um pior, qualquer um dos dois, onde tu tiver já uma conta de pessoa física, que depende de ter uma conta pessoa física pra tu abrir uma conta PJ, é o que tu vai escolher. Então, se tu tem conta nos dois, prefere um, vai naquele que tu prefere. Se tu não tem conta em nenhum, entra no site, dá uma estudada, conversa com tuas amigas e vê o que elas fazem. E aí, a partir disso, onde tu criar mais afinidade, onde tu te identificar mais, tu escolhe um dos bancos para fazer a abertura da tua conta. E uma observação, no caso específico do MEI, tá? Tudo que entrar nessa conta PJ, e conta PJ, tá? Não a conta PF do sócio. Tudo que entrar na conta dessa empresa vai ser considerado automaticamente como faturamento. Vai ser considerado lá naquele cálculo dos 81 mil de faturamento anual, independente do fato de ter nota fiscal ou não, tá? Caiu na conta empresarial do MEI, é faturamento do MEI, independente se tem nota. Inclusive, esse tipo de situação pode levar até mesmo ao desenquadramento pelo excesso de faturamento, caso entre um valor muito maior do que os 81 mil previstos. E a Receita Federal, ela faz isso porque o MEI ele não tem obrigação de emitir notas fiscais para pessoas físicas. Ele só é obrigado a emitir nota fiscal para outras pessoas jurídicas, quando o cliente for também uma empresa. Então a Receita Federal encontrou, dessa forma, uma maneira de fazer o controle do faturamento do MEI. Porque se ele recebesse em dinheiro, por exemplo, e não declarasse, tá? E fosse uma pessoa jurídica, que ele tinha que ter emitido nota fiscal e ele não emitiu, a Receita não teria controle disso. Mas se esse valor caiu na conta do banco, a Receita tem como controlar. Porque os bancos enviam, lá no final do ano, todos os anos, declarações bancárias com toda a movimentação para a Receita. Então, eles têm como fazer o controle disso e saber se o faturamento do MEI foi muito maior ou não. Lembrando que isso só vale para a conta PJ. A conta do sócio, a conta PF do sócio, não interfere aqui. Então, mesmo se for um valor que caiu na conta PJ, que não tinha nada a ver com o MEI,
Isso vai contar. Agora, mudando um pouquinho de cenário. Caso tu atue como um profissional liberal autônoma, como pessoa física ainda, tu é a tua própria empresa. E mesmo assim, eu indico que tu tenha contas separadas, tá? No mesmo esquema se tu fosse uma empresa que tem um CNPJ. Eu quero que tu tenha uma conta separada para lidar com a tua atividade, com o teu negócio só por ela. E aí, nessa situação, o que eu te indico? A minha recomendação é que tu faça a abertura de uma conta pessoa física mesmo, tá? Uma conta normal, em um outro banco, um banco separado do que aquele que tu faz a tua movimentação pessoal. Então, por exemplo, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil de contextualizar, de entender, de visualizar. Tu é uma nutricionista que atende os teus pacientes e recebe pela tua conta do Banco Inter o valor que os teus pacientes te pagam pela tua consulta. E aí, a partir da conta do Banco Inter, tu vai fazer todos os recebimentos do teu negócio, tu vai pagar todas as despesas que tu tem com o teu consultório, todas as despesas que vêm da tua atividade, e dessa conta do Banco Inter, tu vai definir ali um valor que tu vai fazer uma retirada, um prolabore, para custear a tua vida pessoal, e tu vai passar da conta do Banco Inter para tua conta do Nubank, que é por onde tu faz o pagamento das tuas despesas pessoais. Então, Banco Inter vai ser o banco do teu negócio, o banco que tu vai ter a conta da tua atividade profissional, e o Nubank vai ser o banco que tu escolheu para ter a movimentação pessoal, que tu vai pagar as despesas pessoais, vai ser da onde vai sair o dinheiro do teu custo de vida, e por onde tu vai fazer também teus investimentos, tu vai cuidar ali do teu dinheiro pessoal, e no outro banco, no Inter, tu vai cuidar da tua empresa. Tá? Mesmo que tu seja pessoa física, eu recomendo que tu faça assim, que tu tenha contas separadas desde esse momento. Aí no momento que tu crescer e for ter uma empresa, quando a pessoa física ficar muito cara pra ti, tu vai abrir uma conta em um outro banco onde tu possa ter uma conta de empresa e vai seguir da mesma forma, separando tudo. E, gente, nesses dois casos, tá? Tanto de pessoa física, profissional liberal autônoma, quanto o MEI, aproveitem muito a facilidade de poder abrir conta em um banco digital. O banco digital ele é muito mais prático, ele é menos burocrático, a abertura da conta ela é muito mais rápida, tu não precisa nem sair de casa, na maioria das vezes não tem tarifa nenhuma, então vale muito a pena tu aproveitar essa possibilidade enquanto tu é MEI ou pessoa física, tá? É a melhor opção na minha opinião. E agora no caso de outros tipos de empresas maiores, ter uma conta empresarial, uma conta do teu CNPJ é obrigatório, tá? Então a partir do momento que tu tem um CNPJ que não é MEI, tu tem que ter também uma conta bancária para esse CNPJ, uma conta em algum banco da tua escolha, que dependendo do porte da empresa, vale mais a pena ter uma conta em um banco tradicional, não em um banco digital. Se for uma empresa maior, que tem um porte maior, vai ter uma movimentação muito maior, vale muito mais a pena, de verdade, ter uma conta no banco tradicional, apesar de ser mais burocrático, de às vezes ter taxa, vai te servir melhor do que um banco digital, que ainda acaba sendo muito precário nessa situação. Inclusive, uma empresa maior, uma facilidade que os bancos tradicionais têm, que os bancos digitais ainda não apresentam, é a possibilidade de tu pagar um DARF pelo Internet Banking, preenchendo a guia, o DARF online. Hoje em dia os bancos digitais ainda não têm essa possibilidade, então um banco tradicional vai te dar menos dor de cabeça, tá? Então vale a pena, aí tu pesquisa o banco tradicional que tu te identifica mais, que vai ser mais fácil de fazer a abertura da tua conta, e vai nele, tá? Vai valer mais a pena para uma empresa maior do que um banco digital como o Banco Inter, por exemplo. E uma regra básica, tá? É uma regra obrigatória, que vocês têm que ter na mente de vocês, decorado já isso. Pela conta da empresa, só entra dinheiro da empresa e só se pagam despesas da empresa. No caso, o mesmo vale para pessoas físicas, tá? Pela conta do negócio, só entram receitas do negócio, só entra dinheiro do negócio e só se paga despesas do negócio. Mesmo que tu seja pessoa física, o pensamento, a regra é exatamente igual. Tudo que sair dessa conta, absolutamente tudo, qualquer centavo é para pagar as despesas que o teu negócio, as despesas que a tua empresa tem, os custos da tua atividade, é para pagar isso. Não é para pagar o teu custo de vida pessoal, não é para pagar despesa pessoal nenhuma. Não pode sair dinheiro dali para pagar uma conta tua, por exemplo, da luz do teu apartamento, se tu tem um consultório, um escritório que fica fora dele. Não pode, tá? Tu não pode usar isso para fazer a tua movimentação da tua vida pessoal. É para fazer a movimentação da tua empresa. Então isso é uma regra, isso é obrigatório, vocês têm que ter isso em mente. Precisa entender muito bem isso para que tu consiga parar de misturar as duas contas, tá? Tu tem que ter muito isso claro para ti, que a conta pessoal é a conta pessoal, a conta empresarial é a conta empresarial. Tem que ter isso muito óbvio na tua cabeça para tu parar de misturar. Inclusive, uma sugestão que eu dou para vocês: pensem na empresa como uma pessoa diferente. Tu e a tua empresa não são a mesma coisa, tá? Inclusive, existe uma nomenclatura diferente por isso, porque vocês não são a mesma entidade. Por isso que a gente fala pessoa jurídica para a empresa e pessoa física para o sócio. É CPF para o sócio, CNPJ para a empresa.
Vocês não são a mesma pessoa, vocês são coisas separadas, vocês são coisas diferentes. Apesar de ser tu que tá ali trabalhando, tu é um funcionário da tua empresa, tu não é ela, tá? Então, tendo isso também em mente, tendo isso muito claro, fica também mais fácil de fazer essa separação, de não misturar as coisas. Um outro passo também que é muito importante para fazer uma boa organização das tuas finanças, que inclusive pode parecer até meio óbvio, tá? Comigo falando, mas é tu guardar, tu salvar todos os comprovantes, os documentos das coisas que tu tá pagando, todos os teus gastos. Salva isso numa pasta do Google Drive, salva isso numa pasta do Dropbox, ou se tu é uma pessoa que tu não gosta de trabalhar dessa forma mais digital, se tu prefere trabalhar no papel, visualizar no papel, imprime tudo, todos os comprovantes e salva numa pasta, guarda numa pasta. Guarda as notas fiscais de compras, os comprovantes, guarda comprovante de Pix, comprovante de transferência, recibo, cupom fiscal, vai salvando tudo isso ao longo do mês. Isso vai te ajudar muito depois quando tu for fazer um orçamento, quando tu for fazer o controle de fluxo de caixa. Se tu tiver ali à mão todos os comprovantes das despesas e dos custos que tu tem, dos teus fornecedores, de tudo, absolutamente tudo, vai te auxiliar muito, vai ser uma mão na roda na hora de fazer esse controle. Eu, Bruna, tá? Eu prefiro organizar isso de forma digital. E aí eu salvo tudo lá no meu Google Drive. E aí eu salvo da seguinte forma. Primeiro eu abro uma pasta geral de despesas da empresa. Dentro dessa pasta, eu abro pastas por ano. Então, 2021, 2022, 2023, por exemplo. Dentro da pasta de 2021, eu tenho outras pastas, que são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, continuando até ali o final do ano. E aí, dentro da pasta do mês, que tá dentro da pasta do ano, que tá dentro da pasta de comprovantes de pagamento da empresa, eu vou salvando ali todos os comprovantes que eu tenho. Se é um comprovante, um cupom fiscal que tá em papel, por exemplo, eu pego um aplicativo lá do celular, um aplicativo de scanner, eu faço um scanner, transformo ele num PDF e salvo ali. Depois, para eu jogar isso numa planilha, para eu fazer orçamento, para eu fazer projeções, o controle do fluxo de caixa, tá tudo ali, tá tudo à mão, tá tudo muito mais fácil de eu me organizar. Eu não tenho que ficar pensando qual foi aquela despesa que eu tive, o que eu gastei na semana passada. Se quiser salvar também extratos bancários, aonde fechou o mês, salvar um extrato bancário, salvar a fatura do cartão de crédito, salva tudo em pastas, ou imprime tudo e coloca numa pasta física, que isso vai te auxiliar demais. E outra coisa também importante, tá? Sempre que vocês fizerem um gasto, informem o CNPJ de vocês, se for uma empresa, ou informem o CPF de vocês, se tu ainda trabalhar como pessoa física, para deixar tudo muito vinculado. Por exemplo, se tu tem uma empresa, se tu coloca o CNPJ na nota fiscal, fica muito vinculado, muito transparente que aquele gasto é da tua empresa, não é teu pessoa física. E aí, se tu faz também na tua pessoa física, e tu faz um livro caixa, por exemplo, para colocar todas as tuas despesas da tua atividade, também tu tem como comprovar que aquela despesa é tua, foi feita por ti, pelo teu CPF, que tu não tá pegando a despesa de outra pessoa para colocar lá, tá? Então isso fica tudo, deixa muito atrelado e muito transparente. Pra Receita Federal é muito importante. E agora, gente, eu quero falar com você sobre o próximo ponto que é essencial e indispensável pra gente fazer uma boa separação e organização financeira, que é o Prolabore. Prolabore, até pra quem não sabe, é um termo que veio do latim e significa pelo trabalho. Prolabore, pelo trabalho. E, gente, isso não é nada mais, nada menos do que o salário do sócio. E só um parênteses, eu falo salário do sócio, mas na pessoa física, profissional liberal autônoma, eu também quero que vocês definam um valor de Prolabore, um valor de uma retirada como se fosse um salário, tá? Da empresa, do negócio de vocês. Apesar de vocês serem pessoa física, nada impede que vocês tirem um Prolabore, inclusive é a minha recomendação, que vocês façam a definição mensal ali de um valor de retirada. Porque isso aí, na minha opinião, é um dos pontos-chave essenciais para realmente conseguir separar as finanças da empresa das finanças pessoais. O Prolabore, ele vai afetar bastante coisa. Em relação a ele, eu quero também que vocês tenham um mantra, tá? Quando vocês pensarem em Prolabore, sempre pensem nisso. Prolabore não é lucro, Prolabore é uma despesa. Inclusive, me mandem, essa aula tá gravada, mas eu tô 100% online nos comentários, então me mandem lá nos comentários esse mantra. Prolabore não é lucro, Prolabore é uma despesa do negócio, tá? Pensou em Prolabore, tem que pensar em despesa, não pode pensar mais em lucro. Vocês não têm que mais considerar que o Prolabore é aquele lucro ali que sobrou depois que vocês pagaram todas as contas e aí é isso aí que vocês vão retirar para a vida pessoal. Vocês têm que pensar que o Prolabore é uma despesa, é uma retirada de vocês, é uma despesa da empresa que já está programada
e que vocês não vão mais ficar dependendo de ver quanto que sobrou todos os meses para daí definir a vida pessoal de vocês, ficar depois pensando como é que eu vou pagar determinada conta, porque não sobrou dinheiro suficiente. É a retirada mensal de Prolabore que vocês vão fazer que vai trazer maior previsibilidade e muito mais estabilidade para a vida de vocês. O empreendedorismo ele vai parar de ser uma montanha-russa, vocês vão parar de depender do faturamento da empresa de vocês, porque nem todos os meses ele vai ser igual. Tá? Vocês não vão ter mais que ficar dependendo de no mês que vem, será que eu posso fazer determinada compra? Será que eu vou ter como pagar a minha conta? Será que eu vou ficar devendo alguma coisa pra alguém? Vocês não vão mais depender do faturamento, vocês vão depender agora do Prolabore. E gente, me perguntam muito como que funciona o pagamento do Prolabore naqueles meses que o faturamento ele não é tão legal, ou se tu quer parar pra tirar umas férias, viajar alguns dias, como que vai funcionar o pagamento dessa despesa se tu não faturou tanto? E gente, é muito simples essa resposta, tá? Vocês vão pagar o Prolabore pelo caixa. O caixa é aquela reserva que vocês vão ir fazendo, aquele valor que vocês vão ir guardando para a empresa todos os meses. É como se fosse, por exemplo, a reserva de emergência da empresa. E aí é a partir dali que vocês vão pagar essa despesa, porque ela é uma despesa fixa, é uma despesa que vocês já têm planejada. Então ela tem que estar sendo prevista e sendo guardado um valor para todos os meses, quando acontecer algum imprevisto, vocês terem de onde tirar, vocês conseguirem pagar por ali. Então, assim como as contas da empresa, os custos que vocês têm, o Prolabore é uma despesa. Então vocês podem e devem usar o caixa para pagar ela caso tenha algum imprevisto. É para isso que serve também o caixa, tá? Para vocês usarem no momento do imprevisto, para vocês usarem no momento que tá mais instável, aproveitem isso e façam um bom uso dele. E eu trouxe aqui também para vocês o que eu considero como 3 pilares essenciais para fazer uma boa definição no Prolabore, que são aqueles 3 pilares, aqueles 3 pontos-chave que tu tem que olhar, refletir, analisar e usar eles para fazer a definição desse valor de uma forma super realista e que fique bem dentro da tua realidade, tá? Porque me perguntam direto, quantos por cento tem que ser o meu Prolabore? Ou, tem algum valor que todo mundo tira que eu tenho que usar na minha empresa para definir? Gente, isso é muito individual. Cada empresa, cada pessoa física, cada um tem uma realidade diferente. E isso tem que ser analisado individualmente, tá? Não existe uma fórmula mágica que serve para absolutamente todo mundo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, qual é o faturamento da tua empresa? Tu tem que ter muito claro que o faturamento não é o teu salário, que tu não pode ter um padrão de vida que esteja lá no mesmo patamar, no mesmo degrau do teu faturamento da tua empresa. Porque aquele dinheiro todo que tu faturou, aquela receita toda que entrou para a empresa, não é teu. Isso não é para pagar o teu custo de vida pessoal. Isso não é de forma alguma o teu salário e tu não pode usar tudo isso para viver. Se o teu faturamento é de 50 mil reais, tu não pode ter um padrão de vida também de 50 mil reais. A mesma coisa se o teu faturamento é de 3 mil, 4 mil. Teu padrão de vida ele tem que ser bem mais baixo do que isso, porque a tua empresa não é tu. Tu não é a tua empresa, vocês são pessoas diferentes, que nem eu falei antes. Então que fique muito claro, tu não pode querer tirar todo o teu faturamento ou um valor muito próximo a ele. Tem que definir um valor que esteja mais baixo do que isso, para além de pagar os custos e as despesas do teu Prolabore, tu também tem uma sobra para ir formando o teu caixa. O próximo ponto, tá? O próximo pilar que eu uso para fazer essa análise. Quais são os custos e as despesas da tua empresa? Qual é o valor? Um valor médio. Tem como a gente chegar num valor médio, porque tem meses que vai ser um valor, tem meses que vai ser outro. Tem coisas que são variáveis e tem coisas que são fixas. Então, qual é esse valor médio de custos e despesas, o valor médio de gastos que a tua empresa tem? Porque também não vai funcionar se tu quiser tirar um valor de Prolabore que vai deixar a tua empresa sem ter como cumprir com essas obrigações dela, tá? Tu não pode querer tirar se tu tem, por exemplo, se tu fatura 10 mil e tu tem 8 mil em custos e despesas, tu não pode querer tirar 5 mil de Prolabore, a conta não vai fechar, tá? Ou tirar 10 mil de Prolabore, pior ainda, e não vai fechar mesmo. Inclusive, até só mais a título de curiosidade do que qualquer outra coisa, vocês sabiam que custos e despesas não significam a mesma coisa? Tem significados um pouco diferentes, tá? Apesar dos dois serem gastos da empresa, eles têm propósitos diferentes. Os custos, eles ficam mais ligados na produção e transformação lá do produto de vocês, daquilo que vocês estão vendendo ou do serviço de vocês. Já as despesas ficam bem mais ligadas na parte administrativa da empresa. Então, o Prolabore é uma despesa, porque está ligado na administração. Já o salário de um funcionário que está ligado ali diretamente na produção é um custo, tá? Matéria-prima é um custo. Então, são coisas diferentes. Conta de luz é uma despesa, conta de luz do escritório, tá? No caso, seria uma despesa. Mas a título de curiosidade mesmo, tá? Para que vocês saibam isso caso em algum momento apareça essa dúvida. E por último, tá?
O terceiro ponto que eu gosto de analisar e que é muito importante, principalmente que vocês reflitam, tá? Quanto custa ser tu? Qual é o teu custo de vida pessoal? Porque o teu Prolabore, ele tem que cobrir esses teus gastos pessoais. Não pode ser, por exemplo, digamos que custe 5 mil reais por mês ser tu. Custe 5 mil reais o teu custo de vida pessoal. E tu quer tirar um Prolabore de 4 mil. Não é suficiente, tá? Ou custe 2 mil teu custo de vida pessoal e tu queira tirar um Prolabore de 2 mil. A conta, ela até fecha, mas não sobra nada. Então, tentem fazer um ajuste de um valor que seja bom para tua empresa, que não vai deixar ela sem caixa para cumprir com as obrigações dela, e que seja bom para ti, pessoa física, tá? E se tu for pessoa física nos dois lados, que seja bom tanto pro teu negócio quanto pra ti. E agora uma pergunta que eu tenho pra vocês, que eu quero muito que vocês me respondam ela com muita sinceridade. Lembrando que apesar da aula estar gravada, mais uma vez falando, eu tô 100% online junto com vocês aqui nos comentários. Então me contem, me respondam isso lá. Vocês consideram o valor do Prolabore quando vocês fazem a precificação do trabalho de vocês? Tu inclui no preço do teu produto ou no preço do teu serviço o valor da tua retirada mensal de Prolabore? Porque ele é uma despesa da empresa. E quando a gente está fazendo a nossa precificação, a gente tem que incluir os nossos custos e as nossas despesas também dentro do preço. E aí é incluindo o Prolabore na precificação que a gente tem uma maior garantia de que vai conseguir atingir o valor dele todos os meses. É isso aí que vai te trazer o valor do Prolabore para o teu caixa. Além disso, é incluindo o Prolabore dentro da precificação que tu também vai garantir, de certa forma, que a tua empresa tenha lucro. Porque tu tá considerando ele como uma despesa, tu não tá pegando e simplesmente distribuindo tudo que sobra, e aí essa forma vai te facilitar muito a tua vida quando tu fizer essa análise bem certinha. Será que eu tô colocando meu Prolabore no meu preço? Meu preço tá ajustado com aquilo que eu quero ganhar? Então pensem nisso e me respondam com muita sinceridade. Vocês já fazem isso? Ou vocês definiram o preço simplesmente olhando pro coleguinha, olhando pro mercado e colocando um preço que vocês acham que cabe? É muito, muito, muito importante essa reflexão, tá? E outra coisa que pode te ajudar, se depois de fazer todas essas análises, tu ainda tiver muito na dúvida, tipo, será que esse valor aqui ele tá realista ou não? Pensa assim também, ó. Quanto que tu pagaria uma pessoa se tu fosse contratar alguém pra trabalhar contigo? Quanto que tu pagaria se essa pessoa fosse desenvolver as mesmas atividades que tu realiza? Pensa também nesse valor, nesse salário que tu pagaria, pra ver se isso tá ajustado com o teu Prolabore. E, gente, também só um aviso, tá? O Prolabore incide tributo sobre ele, tá? Então, ele é tributado sobre INSS e imposto de renda na fonte. Então, antes que os fiscais dos impostos venham aqui e falem e aí eu descobri que tirar Prolabore era muito caro. Eu descobri que tirar Prolabore tinha muitos impostos. Ajustem isso com o contador de vocês, tá? Se tu quiser tirar um Prolabore de, sei lá, 10 mil reais, ajusta com o teu contador para parte disso sair como Prolabore e parte sair como uma retirada, uma antecipação de retirada de lucro, tá? Uma antecipação de distribuição de lucros. Porque dessa forma tu vai reduzir a carga tributária. Então isso aí tem que ser conversado com o contador. E aí isso que eu tô explicando aqui se aplica para empresas de outros portes que não sejam MEI, tá? Então uma sociedade limitada, por exemplo, então ajusta isso com o teu contador para também não pagar imposto à toa, tá? Toma esse cuidado, porque eu sei que tirar um Prolabore mais alto, tu vai ter uma carga tributária elevada. Então façam isso de uma forma muito bem planejada. E também lembrando que depois, se tu pagou o Prolabore, tu pagou as despesas, tu tá com muito valor sobrando em caixa e tu quer tirar um pouco mais, nada te impede de fazer uma distribuição de lucros, tá? Nada te impede, só tenham em mente que isso não tem que ser uma coisa a todo momento, que tem que ser algo mais de vez em quando essa distribuição de lucros, para que vocês também não quebrem o caixa da empresa de vocês. E falando em caixa, como é que tu forma o caixa da tua empresa? Eu gosto de considerar, tá, que ele tem que cobrir pelo menos 3 meses de custos e despesas do teu negócio. Então, a partir disso, tu já vai ter um valor para te basear. E aí, tu vai ir destinando todos os meses uma parte do teu faturamento para esse caixa, para essa reserva que tu vai ir construindo, tá? E não precisa necessariamente ser de 3 meses. Se tu quiser ter uma reserva de 6 meses, tu pode ter. E aí tu vai ir incluindo ali todos os meses um pouco do teu faturamento e vai guardando um pouquinho disso para ir formando o caixa. Inclusive, é por isso que o teu faturamento não pode de forma alguma ser o teu salário, porque dentro dele tem que caber, além dos custos e das despesas da tua empresa, o Prolabore, que é uma despesa, tem que caber também um valor para tu poder guardar e formar um caixa. Então, como eu disse antes, ele é como se fosse uma reserva da tua empresa. Então, não negligenciem isso,
tá? Guardem esse dinheiro. E agora, já que a gente tá falando de caixa, já que a gente já tá dentro desse assunto, eu quero conversar sobre o próximo item que é essencial para ter uma boa organização financeira no teu negócio, que é ter um bom controle de fluxo de caixa na tua empresa. E o que é isso? É o fluxo de entradas e de saídas de recursos da tua empresa, do teu caixa. É um controle onde tu vai colocar tudo que entrou e tudo que saiu. Tu vai identificar o que entrou, quanto entrou, por onde entrou, quanto que saiu, para onde que saiu esse dinheiro, e tu consegue também fazer previsões para frente. Tu consegue já incluir nele as previsões futuras. É um instrumento, gente, que ele é básico para tu conseguir ter uma boa organização, para tu conseguir ter um planejamento, para que tu tenha também mais previsibilidade no teu futuro, tá? Então é básico ter esse fluxo de caixa muito bem organizado. Eu gosto de montar ele em uma planilha. Eu gosto muito de usar o Excel para isso. Vocês vão ver que não precisa ser um gênio do Excel, um gênio das planilhas para conseguir lidar com isso da melhor forma, tá? É realmente muito simples esse controle. E eu gosto de fazer essa organização de forma mensal e eu recomendo que vocês façam uma organização mensal também. Então tem o controle de fluxo de caixa de setembro, o controle de outubro, o controle de novembro e assim por diante. Vocês fazem, eu gosto de fazer da seguinte forma: uma planilha com todos os meses do ano e aí tu preenche mês a mês. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. E aí, empreendedoras, que nem eu falei antes, quando a gente vai guardando todos os comprovantes de pagamento que a gente faz ao longo do tempo, todos os gastos que a gente fez, quando a gente tem como comprovar tudo aquilo ali, fica muito mais fácil e muito mais rápido de organizar as informações lá no controle de fluxo de caixa. Porque dessa forma, tu já tem todas as informações, tu já tem tudo guardado. É só tu organizar e tu ir alimentando a planilha com base nisso. Aí, quando tu tiver alimentado a tua planilha, tu consegue fazer uma análise, tu consegue visualizar. Será que a tua empresa ela tá financeiramente saudável? Será que as coisas estão funcionando? Será que tá entrando o que deveria estar entrando e saindo um valor que nem tu imaginou que estava saindo? É analisando o controle de fluxo de caixa, o saldo de caixa, que tu vai ter uma ideia maior sobre isso, que vai te auxiliar muito na gestão financeira do teu negócio. E aí nele tu vai ter todos os recebimentos, todos os pagamentos. Tu vai ter uma visão do que aconteceu no passado, tu consegue visualizar o que tá acontecendo no presente e tu consegue também ter uma ideia do futuro. Então esse instrumento, ele é incrível para te auxiliar. Ter um controle de fluxo de caixa vai te auxiliar muito nesse processo de tomada de decisões, tá? Então alimenta essa planilha, cuida dela, não começa a fazer ela num momento e aí fica cansada e aí desiste e larga isso e nunca mais faz. Tu tem que ter constância. A minha recomendação, tá, para que não fique um trabalho muito pesado, é que uma vez por semana tu tire algum momento ali do teu dia, tira 1 hora do teu dia para sentar e organizar todas as informações na planilha, para alimentar ela, para visualizar o que tá acontecendo com a tua empresa. E aí, uma vez por mês, de preferência ali no primeiro dia do mês ou no último dia do mês, já tentando prever o que vai acontecer, senta, organiza, analisa, tá? Pra tu ver o que tá realmente acontecendo. Se tu quiser aplicar isso tudo sozinha na tua empresa, no teu negócio, eu tenho certeza que tu consegue. Afinal, tem muito conteúdo gratuito por aí sobre isso. Mas lembra que lá no começo da aula eu te falei que eu ia te trazer uma oportunidade exclusiva. Então chegou agora o momento de eu te falar qual é essa oportunidade única e exclusiva para vocês que estão aqui hoje comigo, que querem um pouco mais da minha experiência e da minha ajuda. Eu criei nos últimos meses não só um curso online, mas sim um treinamento que é 100% baseado toda a minha experiência, toda a minha metodologia que eu aplico tanto nas consultorias, quanto nas mentorias, quanto com os meus clientes lá do escritório. Ele foi feito de uma forma lógica, sequencial, é um passo a passo organizado para que tu consiga aplicar e dominar de uma vez a gestão financeira do teu negócio, de uma forma que eu tenho certeza que vai ser muito leve e descomplicada. São mais de 25 aulas já gravadas, é 100% online, vocês assistem no momento do dia que vocês quiserem, tanto pelo celular, quanto pelo tablet, quanto pelo computador. Além disso, também tem um super kit de planilhas que eu tô disponibilizando, que são as mesmas planilhas, é o mesmo material que eu uso com os meus clientes individuais e um material de apoio. O meu maior objetivo é te ensinar a ter um controle muito bem feito e organizado das finanças da tua empresa e também das tuas finanças pessoais, para que tu consiga prosperar, crescer e ter cada vez mais resultados. Meu maior objetivo é te ensinar a organizar de uma forma super fácil e descomplicada as finanças da tua empresa, colocar ordem nas finanças da tua vida pessoal, prosperar cada vez mais, crescer e ter muito resultado na tua vida profissional. Além disso, eu também vou ensinar vocês a trabalharem a mentalidade financeira de vocês, a trabalharem a mentalidade de abundância, porque de nada adianta tu saber fazer dinheiro se tu não sabe lidar com ele de uma forma saudável. O curso foi estruturado da seguinte forma:
Inicialmente, quando tu entrar na plataforma, tu vai encontrar um módulo de boas-vindas, onde vai ter uma aula minha explicando como que tu faz o curso da melhor forma para aproveitar ele ao máximo, e também vai ter um formulário onde eu quero que tu me responda algumas perguntas para eu te conhecer melhor, para eu conhecer o teu negócio, para eu entender quais são as tuas necessidades e poder estar sempre aprimorando ele de uma forma que eu possa te trazer aulas e conteúdos alinhados com os teus objetivos e com a tua empresa. Abrindo então os módulos de conteúdos, inicialmente eu quero trabalhar com vocês a mentalidade financeira, para que vocês consigam aproveitar da melhor forma toda a parte da organização, da estruturação da empresa e da vida pessoal. Eu quero que a gente esteja 100% alinhados quanto à nossa mentalidade de abundância e a nossa forma de lidar com o dinheiro. Porque que nem eu disse antes, de nada adianta tu saber fazer dinheiro, tu ter ele 100% organizado, a tua empresa totalmente organizada, tuas finanças separadas, se tu não sabe lidar com o dinheiro de uma forma saudável, de uma forma racional, se teu emocional não tá conectado com ele da forma que deveria. Então a gente vai primeiro alinhar a mentalidade financeira antes de trabalhar no negócio e antes de trabalhar na vida pessoal. Aqui nesse módulo a gente vai trabalhar sobre a mentalidade financeira, mindset abundante, as funções do dinheiro, o que são e como quebrar crenças limitantes. A gente vai falar também sobre afirmações positivas, como gastar melhor. Vou trazer também leituras que eu acho que são essenciais e que mudaram a minha vida. Eu quero primeiro virar uma chave na mente de vocês, para que daí a gente possa se aprofundar no conteúdo mais prático. Na continuidade, a gente tem um módulo que se chama Entendendo o Teu Negócio. Aqui a gente vai fazer uma imersão profunda em como que tu tá estruturada, qual é o teu modelo de negócio, um raio-x, um mapeamento de tudo que está acontecendo nele. A gente faz alguns exercícios também práticos em relação a projeções. A gente vai descobrir tua margem de lucro atual e aí tu vai saber um pouquinho mais do cenário que tu te encontra. Aí a gente vai entrar mais a fundo na parte de organização financeira da tua empresa. A gente vai ver o que é realmente necessário para fazer uma boa separação. Vamos conversar sobre conta bancária da empresa, cartão de crédito empresarial, controle de fluxo de caixa. Vou trazer para vocês noções sobre precificação, como definir também o valor da hora e como fazer também um caixa, montar a reserva lá da tua empresa. Partindo então do ponto que o nosso negócio já está muito mais organizado, que as coisas estão funcionando redondo lá, a gente vai partir então para nossa organização financeira da vida pessoal. De nada adianta a gente organizar toda a empresa, deixar ela 100% funcionando lindamente se a nossa vida pessoal tá caótica, se as nossas finanças pessoais estão bagunçadas. Eu quero que vocês tenham um resultado de forma universal, então tudo tem que estar organizado. Aqui a gente vai ter aula sobre mapeamento das tuas despesas, dívidas, cartão de crédito. Vou te ensinar a fazer um orçamento mensal. Vou te ensinar a fazer um controle desse orçamento, como tu faz para permanecer dentro dele, dentro daquilo que tu planejou. E a gente também vai aprender a estabelecer metas e objetivos da melhor forma possível e da forma que vocês vão aproveitar melhor essas metas e objetivos. E aí, por fim, depois que a gente tá com a vida financeira da empresa em dia, a gente tá com a nossa vida pessoal organizada, a gente vai partir para um módulo só sobre Prolabore. Porque que nem vocês viram antes, um dos pilares pra gente fazer uma boa definição do Prolabore é a gente saber quais são os custos da nossa empresa, quais são as despesas da nossa empresa e a gente saber o nosso custo de vida pessoal. Então aqui as aulas são sobre o que é Prolabore, por que é importante definir um Prolabore, como definir o valor do Prolabore, tudo de uma forma super realista, pensando na individualidade de vocês. E também trouxe algumas noções de planejamento tributário. Tá? Para que vocês entendam como funciona a tributação sobre o Prolabore, pra gente fazer tudo isso muito bem feito para que vocês não fiquem onerados em nenhum lado. Vocês vão ter 2 anos de acesso a todo esse conteúdo, vocês vão ganhar todas as atualizações futuras, e eu não tenho dúvida de que se tu aplicar tudo que eu tô te ensinando, tu vai saber dominar as finanças do teu negócio de olhos fechados, tá? Tu vai te transformar de uma empreendedora, que nem a gente conversou antes, em uma empresária de sucesso. E tudo isso vai ser de uma forma muito mais fácil e muito mais descomplicada do que tu imagina. Hoje tu não sabe onde tu gastou o teu dinheiro, quanto que entrou e onde que isso foi parar, se o teu preço tá adequado, tem dor de cabeça com o Prolabore que tá mal ajustado, tu vive também numa insegurança porque tu não tem previsibilidade, tu vive numa montanha-russa financeira usando a tua empresa pra pagar as tuas contas pessoais. Chegou o dia disso acabar, tu precisa tratar o teu negócio como uma empresa séria. E a verdade é uma só, tu só vai conseguir chegar nesse ponto de ser uma empresária de sucesso se tiver uma boa organização e planejamento financeiro na tua empresa. E a verdade é uma só, tu só vai conseguir te transformar em uma empresária de sucesso se a tua gestão financeira, se a organização financeira da tua empresa estiver sendo feita de uma forma adequada. Agora eu vou pegar minha cola porque eu não quero passar nenhuma informação errada pra vocês. Vocês vão ter, além do acesso ao curso, mais acesso a tudo isso aqui, ó. O
o meu kit de planilhas exclusivo, que é o mesmo que eu uso com os meus clientes, tá? Que é pra vocês aplicarem toda a metodologia que eu vou ensinar. Ele custaria R$ 97,00 separadamente. O meu e-book, que é uma introdução ao mercado financeiro e que a gente vai conversar sobre investimentos em renda fixa, porque quando começar a sobrar dinheiro e quando vocês começarem a ter um monte de dinheiro lá na pessoa física, esse é o próximo passo que vocês vão dar. Investir esse dinheiro, cuidar dele. Esse e-book separadamente custaria R$ 37,00. Uma masterclass completa com absolutamente tudo sobre o MEI, que é basicamente a mesma coisa que a minha consultoria de MEI. O valor dessa masterclass é de R$ 297,00. Vai ter também uma masterclass completíssima, absolutamente tudo sobre a formalização como uma profissional liberal autônoma, que também é a minha consultoria para profissionais liberais, mas em uma aula gravada. O valor dela é de R$ 297,00. E além disso, eu também tô trazendo pra vocês aulas com especialistas de outras áreas, e isso aqui não tem nem preço, não tem valor, porque é imensurável. E agora eu tenho certeza que tu deve estar te perguntando quanto que custaria tudo isso. O curso e mais tudo isso que eu te falei antes custariam juntos mais de R$ 1.125. Mas só até o dia 26, até as 11h59 do dia 26. Vocês vão levar tudo isso, o curso e mais tudo isso, pelo investimento de R$ 297,00. Sim, de 1.125 pelo investimento de só R$ 297,00. A partir então da meia-noite do dia 27, o investimento sobe para R$ 397,00 para ter acesso a tudo isso. Então eu tô dando R$ 100,00 de desconto. E eu faço questão de dizer que isso não é um custo, isso é um investimento, tá? Porque me diz, quanto custa errar na organização financeira do teu negócio? Quanto custa não saber fazer a gestão das tuas finanças? E eu te respondo por experiência, tá? Isso pode custar o futuro e a continuidade do teu negócio. E eu entendo muito que talvez tu esteja insegura, então eu te ofereço, além disso, uma garantia incondicional de 7 dias. O que isso significa? Que se a partir do momento que tu comprou o curso, tu entrou e tu viu que não é pra ti, tu não gostou, tu não te identificou talvez com a minha metodologia, se dentro do período de 7 dias da compra, tu quiser cancelar ela e receber o teu dinheiro de volta, eu te dou todo o reembolso. É só tu solicitar o reembolso para a plataforma que eu te devolvo tudo que tu investiu. E além disso, as 10 primeiras que decidirem tomar esse passo junto comigo ainda vão ganhar mais um presente. Vão ganhar um planner financeiro que não tá à venda, tá? É um planner que tá em PDF, mas ele pode ser tranquilamente impresso. E eu não vou vender ele, tá? É somente para as 10 primeiras pessoas que fizerem a inscrição. Gente, o link para fazer a compra, ele já tá disponível aqui no chat. Eu vou enviar ele também agora lá no grupo do WhatsApp e ele já tá lá disponível no meu Instagram. Agora eu tô abrindo também uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para vocês mandarem todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao curso. Eu vou responder todo mundo por ali, tá? Eu vou abrir agora também uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pra vocês tirarem todas as dúvidas do curso. Eu não quero ver ninguém com dúvidas. Então, se tu tem alguma pergunta pra mim, me manda por lá, porque assim todo mundo pode ver a minha resposta. Porque a tua dúvida pode ser de outra pessoa também. Então, a gente vai conversando por lá. E eu não esqueci de vocês que querem um presente com senha. Eu vou enviar ele lá nos grupos do WhatsApp, tá? E a senha é: quero ver o dinheiro entrando. Tudo junto em letras maiúsculas. Eu vou mandar no chat também pra que vocês não tenham dúvida na hora de digitar. E agora, gente, eu espero vocês lá no Instagram e lá no WhatsApp pra gente conversar e tirar todas as dúvidas de vocês, porque eu quero ver todo mundo se transformando de empreendedora em empresária. Obrigada e até depois. Tchau!